Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Poder sentar é a palavra do pastor presidente, viu? Então sentem-se. Filipenses 1:21. Vamos lendo aqui nessa versão, né, revista atualizada aqui. Eu estou com a Bíblia na linguagem hoje. Diz o seguinte, Filipenses 1:21 em diante. Porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de esconder. Ora, de um ou outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido estou disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença, de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou ainda viver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de que perdição é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecer-te por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Amém. O tema da mensagem de hoje: viver é Cristo e morrer é lucro. Viver é Cristo e morrer é lucro. É interessante nós olharmos a Bíblia no foco que o autor está escrevendo. Por exemplo, Paulo, a vida de Paulo sempre foi um desafio. Sempre foi um desafio. Um desafio atrás do outro. Passava uma luta, já vinha outra, já vinha outra, já vinha outra. Pensa num cara que passou aperto, irmão. Foi Paulo. Pensa nesse cara. Pensa num cara que passou dificuldade. Foi Paulo. Pensa num camarada que passou provas. Foi Paulo. E pensa em muitos livramentos que Paulo ganhou. Paulo está dizendo aos filipenses: olha, por vossa causa eu vou ter que ficar, mas eu queria estar com ele. Eu já queria ter ido, porque o que me espera lá é muito mais glorioso, é muito mais bonito, é muito mais gostoso. Então, o morrer agora, o viver agora é Cristo. E o morrer, irmão, é lucro. Você já teve a capacidade de falar isso para Deus? Não, seja sincero, irmão. Você é crente por quê, irmão? Porque você parou de beber? Porque você parou de fumar? Você é crente por quê? Eu sou crente por quê? Porque é bonito estar na frente da igreja, é bom passar as provas que passo, as lutas que eu passo.
Porque você é crente, irmão. Porque a sua fé é evangélica. Diz o texto que lemos. Só tem uma alternativa, irmão. A alternativa é viver para Cristo. É por isso que nós passamos lutas, estamos de pé, passamos dificuldades, estamos firmes, passamos necessidades, nada abala a nossa fé. Por quê? Eu acho que o viver para você é Cristo. O viver para mim tem que ser Cristo. Agora o morrer, irmão. E o morrer? Tem que ser lucro, irmão. Mas lucro quando eu faço a obra de Deus. Se eu estou vivendo nessa terra pensando só em mim, não vale nada. Se eu estou pensando só em você, não vale nada. Agora, se eu estou pensando em Cristo, irmão, vale a pena. Vale a pena as lutas, as provações, as dificuldades, porque viver é Cristo e morrer é lucro. Dentre as provas e as dificuldades que Paulo passou, esse microfone dá uma consertada nele aí, guerreiro, em nome de Jesus. Não sei se é esse, do pastor, acho que é o outro, né? Dentre as dificuldades que Paulo, ele passou, irmão, nós vamos ver algumas aqui, dar uma passeada na Bíblia, principalmente no livro de Atos, aleluia. No livro de Atos, por quê? Porque é onde narra a história, as mais intrigantes e fascinantes de Paulo. Primeiro, Paulo teve que descer num cesto. Olha a dificuldade, irmão. Desceram Paulo no cesto para fugir de uma prisão arbitrária. Quer dizer, ele fugia dos homens, dos algozes que queriam matá-lo, porém, ele não tinha feito nada. Você já correu assim, irmão? Quando não fez nada, você já correu? Isso aconteceu com Paulo. Por quê? Paulo pregava. Obrigado, querido. Glória a Deus. Porque Paulo pregava o evangelho, irmãos. Iam matar ele. Por quê? Porque estava pregando o evangelho. Você já foi perseguido por causa do evangelho ou você tem se calado? Quantas oportunidades você teve hoje de pregar o evangelho e ficou calado? Ah, no seu serviço tive a oportunidade. Pregou? Não. Eu escondi a minha mão. E na sua mão tem a semente que você precisa, gente. Na minha mão tem a semente que eu preciso para liberar a palavra. Paulo, ele disseminava a palavra ao ponto das pessoas perceberem o erro que estavam vivendo, porém não queria sair do erro. Com isso, eles acharam mais fácil matá-lo. E algumas das pessoas que creram, lá em 2 Coríntios 11, diz que pegaram Paulo, colocaram dentro do cesto e desceram ele, porque se ele ficasse ali mais um minuto, ia morrer. E Paulo continuou fazendo, isso não entristeceu ele, ele não ficou amedrontado por passar por essa perseguição. Ele foi expulso como criminoso por estar pregando a palavra de Deus. Agora eu pergunto, você, irmão, já foi perseguido por causa do evangelho? Vou repetir, eu volto a repetir. Você, preste atenção, você já foi perseguido por causa do evangelho? Segunda história legal que Paulo passou, é fácil narrar, mas se eu estivesse na pele dele ia ser muito difícil. Paulo foi apedrejado, lá em Atos 14, verso 19, foi tido como morto, levado para fora da cidade.
As pessoas apedrejaram Paulo, pensou que tinham matado e levaram para fora da cidade, dizendo: esse aí já era, esse aí não vai falar mais nada. Mas os apóstolos vão lá, ele reanima, e para onde ele volta, irmão? Para a cidade aonde apedrejaram. Que fé é essa? Me explica. Tem alguém que pode me explicar isso? Se fosse eu e você, iríamos ser levados para o hospital, e lá do hospital iria ter guardas. Para quê, irmão? Para nos afastar do problema. Mas Paulo não. O viver para ele era Cristo. Olha a diferença da nossa vida hoje. Um evangelho que chegou para você fácil. Fala assim: o evangelho. De novo, o evangelho chegou para mim de uma forma fácil. Fala assim: eu aceitei a Jesus fácil demais. E talvez por essa facilidade é que nós afrouxamos as rédeas. Talvez seja por essa facilidade que nós afrouxamos as rédeas. Chega o momento de vir para o culto, a televisão é mais atraente. Chega de vir para o culto, eu prefiro ir lá para o Natal iluminado no plano piloto. Chega na hora de vir para o culto, eu prefiro fazer os meus afazeres. Antigamente não, irmão. Ou você era crente ou não era. Eu já preguei o evangelho na Papuda. E lá tem uma lei. Se você é crente, você tem que ser crente lá. A lei lá é esta: nós não vamos fazer nada contigo, mas você tem que ser crente. Você tem que pegar esse livro da capa preta e comer ele. Se nós pegarmos você aqui sem ler a Bíblia, os próprios ímpios, irmãos, discipula os cristãos. Por quê? Será que é por amor a Cristo ou por medo de morrer? E você, irmão, tem sido crente por amor a Cristo ou por medo de perder alguma coisa? Tem pessoas que é crente, irmão, porque não bebe, e quando não bebemos, sobra mais dinheiro. Tem pessoas que é crente, irmão, porque o ciclo de amizade a convenceu, mas quando as coisas apertam, ela deixa de ser crente. Esse negócio de crente para mim não serve. Paulo não, foi apedrejado. Para onde ele voltou? Para a cidade que o apedrejaram. E continuou anunciando Jesus. No outro dia foi embora. A terceira coisa interessante que eu vejo na vida de Paulo, na perseguição, na dificuldade dele, foi que ele foi preso e enviado a Roma, lá em Atos capítulo 27, versículo 13. Ele é preso e ele é enviado a Roma, mas no trajeto o barco sofre um naufrágio, irmão. Paulo, antes do barco sair, falou: opa, não vamos sair não, não vamos sair agora não, ei, não vamos sair agora, porque vai acontecer uma grande tempestade no mar, fiquemos aqui em Creta, depois nós vamos. As pessoas deram ouvido? Não, mas mesmo assim, continuaram a fazer as mesmas coisas. Eu vou dar um alerta para você, Jesus Cristo, Ele está voltando, irmão. Aparelhe os seus cavalos. O que é isso? Se coloque na presença do Altíssimo, enquanto é tempo, como Paulo avisou. Não vamos sair agora, porque vai acontecer alguma coisa lá na frente. Jesus está voltando, se prepara. Vou repetir de novo. Jesus, Ele está voltando. Se prepare. Está perto, muito perto. Quarto, na ilha de Pátimos, na ilha de Malta, aliás, quando ele chega do naufrágio, cansado, ninguém morreu naquele naufrágio. Todos chegaram lá, como estava chovendo muito, tinha uma fogueira. Paulo juntou alguns gravetos, irmãos. E quando ele pega os gravetos, uma cobra se apodera da mão dele, em Atos 28, versículo 3. Se apodera da mão dele, então ele sacode lá no fogo. E os nativos daquela ilha pensaram que ele ia morrer, porque antigamente tinha soro antiofíbico,
É isso, é o nome? Tinha o soro? Não tinha. Então quem fosse picado por uma víbora, ia, o quê? Morrer. Então os nativos da ilha ficaram de longe para ver, irmão. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Quantas vezes, irmãos, nós saímos para fazer a obra de Deus e os ímpios ficam lá? Vai morrer. Ímpio não, os cristãos. Quantas vezes nós empleitamos alguma coisa na igreja, os próprios cristãos falavam, não vai dar certo. Não vai vir ninguém neste culto. Não vai acontecer nada. Não vai fluir nada. O Espírito não vai baixar. Não vai baixar, ó, não vai descer aqui. Ninguém vai sentir a presença de Deus. Ninguém. Quantas vezes, irmãos, nós fazemos a obra de Deus e pessoas do nosso meio dizendo, não vai dar certo. E os ímpios lá fora, sedento para ouvir, Jesus te ama, salva, cura e liberta. O que nós fazemos com essa palavra? Nos trancamos, dizendo, vai morrer. Mas Paulo não morreu, irmão. Então eles começaram a exaltá-lo, ao ponto de levar ao principal da ilha. Ele estava com a dor de barriga, e Paulo ora, e o homem fica curado, e eles guardam Paulo alguns dias, até chegar outro barco, e ser conduzido a Roma. Olha que dificuldade Paulo passou, se fosse eu, se fosse você. Será que a gente continuaria na presença, ou desistiríamos? Pense aí. Quinto, isso não está na Bíblia, mas os teólogos dizem que Paulo foi decapitado por Nero. Por quê? No ano de 64, Nero era o rei, e ele era um rei ruim, irmão. Ninguém escapava de suas mãos, ninguém escapava das mãos de Nero, quer dizer, fosse para o tribunal, era julgado, e na hora a sentença saía, e saiu para Paulo. Paulo perdeu a sua cabeça por amor ao Evangelho. Perdeu a cabeça decipada mesmo, não é conto de carochinha não. Antigamente era assim, levavam os cristãos para serem mortos no Coliseu, e a galera vendo lá, mais de 14 mil pessoas, 20 mil pessoas, vendo o espetáculo, irmão. Crente sendo colocado no meio da arena, soltava-se leões, e os leões despedaçavam as pessoas. Por quê? Por conta de Nero. Era um rei ruim, duro. Então no ano de 64 a 68, Paulo foi decapitado. Em 2 Coríntios, capítulo 21, versículo 7, a palavra de Deus que Paulo foi colocado um espinho em sua carne. O que é isso, irmão? Teólogos também, eu não estava lá para descrever, mas estudiosos dizem que o espinho na carne de Paulo eram as lembranças do passado, irmão. Eram as mortes das pessoas que ele matou. Eram as prisões que ele tinha encarcerado crianças, mulheres, famílias. Então isso aí era o espinho na carne de Paulo. Agora pense você, como é que você tem segurado a onda? É qualquer coisa que você deixa de vir à igreja, é qualquer coisa que você deixa de fazer a obra, é qualquer coisa que você desiste dos seus sonhos, é qualquer coisa que te faz paralisar, é qualquer coisa que te faz frear a jornada que você está trilhando. O que tem te parado, irmão? O que tem feito você parar? A última coisa que eu encontrei na palavra foi que ele teve que ser separado dos amigos por amor ao Evangelho, ao ministério, ao cargo que ele recebeu. Pensa bem, você é separado dos seus pais, da mãe, dos irmãos, por amor ao Evangelho, diz lá em Atos 20, verso 22. Então Paulo, irmão, ele sofre, ele padece, ele tem perseguições, feridas, é apedrejado, decapitado. Mas como lemos no texto,
Ele poderia muito bem estar com Cristo na glória, em Filipenses 1. Mas por amor ao Evangelho e às almas que ele tinha que pregar, ele preferiu passar algum tempo mais aqui na terra anunciando o Evangelho. E eu quero te falar uma coisa, gente. Como é que está o Evangelho no seu coração? Como é que está aí Cristo dentro do seu coração? O viver para você é Cristo? É Cristo. Ah, é Cristo. Mas o morrer? Morrer é outra coisa. Morrer, eu tenho plano de saúde, eu tenho. Não, irmão. A palavra de Deus diz que o viver é Cristo. Mas o morrer por amor ao Evangelho tem que ser lucro. Lucro. Eu vejo aí os missionários, né? Eita, coisa boa é ser missionário, irmão. Os missionários querendo ir para os Estados Unidos da América. Eita glória. Querendo ir para o Canadá. Mas quando se fala de África do Norte, até a África do Sul é bom, porque lá o dialeto é meio português, né? Do norte ou do sul. Mas quando fala de ir lá para aqueles países que a bruxaria reina, e para países muçulmanos, e para fora, aí o morrer já não é lucro. Quando as coisas apertam, um missionário daqui de Planaltina, irmão, ele foi morto na África, daqui de Planaltina, de uma igreja que eu conheço, fazia a obra de Deus lá, o ano foi 2001, fazendo a obra de Deus, ele foi morto, irmão, queimado, morreu queimado, lá na África. E o morrer para você é lucro? Ou é apenas um acidente de percurso? Para Paulo não, irmão. Ele falava com tanta convicção do Evangelho, com tanta veemência no que expunha ao povo, com tanta coragem, com tanta verdade, que ele não tinha medo de morrer. Conclusão. A vida cristã, ela não é brincadeira, mas também é o melhor caminho a ser trilhado. Que possamos nos espelhar em Paulo, porque ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Um grande homem de Deus, irmãos, que não se abateu pelo sofrimento, pela perseguição. Tem pessoas que passam uma dificuldade financeira, eles abandonam o Evangelho. Tem pessoas que perdem o Evangelho por causa de um rabo de saia, eles se desviam. Tem pessoas que se desviam por causa de droga, por causa de álcool, por coisas fúteis, que passam. As coisas passam, irmão. Então que essa noite nós possamos vestir a camisa do Evangelho. Se nós queremos ganhar essa cidade para Jesus, irmãos, se permanecermos na posição que estamos, não vamos conseguir não. Nós temos que vestir a camisa do Evangelho e dizer: Senhor, agora eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, porque o que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o que eu não quero já habita em mim. É isso que temos que falar. Para nós ganharmos aqui esse bairro, você tem que vestir a camisa do Evangelho. E se o pastor marcar um evangelismo 1h da manhã, você levante a sua mão e fala: eis-me aqui, pastor, estamos juntos, estamos lá. Esteja com seu líder, esteja com seu pastor. Isso é Evangelho, é amor. Porque senão, coloca aí na tela, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9. Vamos ler junto aí, para encerrar. Diz assim: em tudo somos
atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desanimados, abatidos, porém não destruídos. Por quê? Nós estamos de pé. Me despede dos meus pais.